Olá pessoal, tudo bem? Sou Elias, eu sou psicólogo clínico, atuo aqui em Campinas e vou falar um pouco nesse vídeo sobre como modificar ou manejar um estado emocional. E se você já gostou desse tema, gostaria que você pudesse se inscrever no nosso canal, dar um like aí, dar um gostei aí para que a gente possa estar cada vez mais produzindo outros vídeos para vocês, certo? Bom, gente, para começar esse assunto, a gente precisa entender o que é sentir, né? Para a gente entender como modificar um estado emocional, a gente precisa primeiramente entender o que é sentir. E sentir tem a ver com emoções e sentimentos, certo? Gente, emoções e sentimentos têm a ver com coisas que nos afetam, né? E a gente pensar um pouco na origem da palavra afetar, ela vem das palavras affectio, que tem a ver com relação, disposição, um estado temporário, até mesmo amor ou atração. E a facere, que é fazer algo, agir sobre, fazer, manejar, né? Então, gente, afetar, esse verbo, ele tem a ver com dois outros verbos, que é ação e modificação, né? Agir e modificar. Agir e reagir, certo? Bom, gente, para a gente começar a entender como é que tudo isso nos afeta, eu vou falar um pouco, fazer uma diferenciação do que são as emoções e os sentimentos, né? Bom, gente, as emoções, elas são reações a algo que acontece dentro da nossa mente ou em volta de nós, né? Ou seja, pode ser de estímulos externos, pode ser de estímulos internos, que são nossos pensamentos, nossas memórias, e os externos, coisas que acontecem no ambiente, né? Então, essas reações que a gente tem, que a gente chama de emoção, elas têm algumas dimensões. Dentre essas dimensões, a gente pode salientar como as corporais, físicas, né? Que é o quê? É o coração acelerado, é um suor, né? Por exemplo, no caso do medo. Reações psicológicas, né? Que é um aumento da atenção, por exemplo, no caso de uma raiva, de um medo, ou o redirecionamento da atenção para dentro de si, como por exemplo a tristeza, né? Outra dimensão da reação emocional é as reações motoras comportamentais, como por exemplo, no caso do medo, a pessoa sai correndo, né? As emoções, elas têm valências. O que são valências, gente? Se é positivo ou se é negativo, certo? Então, por exemplo, emoções positivas, elas causam comportamento de aproximação. Por exemplo, alegria, paixão, né? Fazem com que a gente esteja perto daqueles estímulos que nos provocam essas emoções. Já as emoções negativas, elas nos fazem ter comportamentos de afastamento, como a tristeza, o medo, né? Então, as emoções, elas podem ser, como eu falei, de estímulo externo, que tem muito a ver com o presente que está acontecendo, com o que está acontecendo no nosso redor nesse momento. E os estímulos internos, eles podem ter a ver com alguma coisa que a gente pensou, que vivenciou no passado e veio uma memória, o futuro de coisas que a gente está planejando, né? E aí a gente tem uma emoção em relação a isso, ou mesmo presente, coisas que a gente está pensando no que está acontecendo aqui agora, mas não necessariamente ao nosso redor, né? Porque nós temos essa capacidade de estar mentalmente em outra situação, não estando fisicamente lá, né? E as emoções são a base para o sentimento. Depois a gente vai entender isso. Basicamente, nós temos 6 tipos de emoções, que são as primeiras, que são as negativas, que são o nojo, a raiva, o medo e a tristeza. Temos uma positiva, que é a alegria, e temos uma neutra, que é a surpresa, certo? Agora eu vou falar um pouquinho do que são os sentimentos. Os sentimentos, gente, na realidade é uma percepção da emoção. A emoção ela é automática, a gente não consegue evitar de ter uma emoção, e a partir daí nós
começamos a ter uma percepção parcial, nem sempre integral, do que é essa emoção, e nem sempre a gente consegue perceber a emoção, mas quando a gente consegue perceber essa emoção, nós conseguimos atribuir um valor a isso e a partir disso se constrói um sentimento, certo? Então, para atribuir um valor a uma emoção, envolve nossas memórias, nossas ideias, o que a gente está planejando, o que são nossa personalidade, nossa identidade, né? E como eu falei, a emoção é a base para o sentimento. Se não houver a emoção, não vai haver o sentimento, tá? Existem os sentimentos, tá? Eles, como eu falei, eles têm pode vir da memória, do pensamento, né? Que aí já é do estímulo interno, né? Para dirigir a emoção. E aí, o que acontece, gente? A gente vai atribuir um valor a isso. E isso está muito ligado a coisas, por exemplo, do passado, do presente, do futuro também, né? Os sentimentos, gente, vamos listar alguns aqui, como por exemplo os negativos, como a hostilidade, o desespero, a frustração, o ódio, a falha, o ciúme. Tem os positivos, né, que é o humor, amor, gratidão, esperança. E tem o neutro também, que é a surpresa, né? A compaixão também é um sentimento neutro, né? Bom, agora que a gente já entendeu um pouco do que é sentimento e seja emoção, a gente vai começar a entender como a gente consegue melhorar esses estados emocionais. Então, a emoção a gente não consegue deixar de sentir, mas o sentimento nós conseguimos manejar o sentimento em relação a isso. E a partir daí a gente consegue manejar as nossas reações emocionais e sentimentais perante os estímulos, sejam internos, sejam externos ao nosso redor, né? Então, primeiro, como eu falei, as emoções são automáticas, nós não deixamos ou evitamos de senti-las, nós também não conseguimos anular essas emoções, elas vão existir. O que a gente vai fazer é tentar fazer as modificações dentro de nós para que fora de nós, com as nossas ações, nossos comportamentos, nós possamos lidar melhor com as nossas emoções, certo? Então, nós podemos, né, como disse, manejar a situação, a reação da emoção pode ser controlada, tá? Então, gente, o primeiro passo é perceber a emoção. Sem perceber a emoção, como a gente viu, né, não haverá sentimento. E não havendo sentimento, a gente não consegue meio que manejar mentalmente a nossa reação perante essa emoção, né? Então, como eu falei, nem toda emoção é percebida, né? Ela é percebida em parte, mas essa percepção ela pode ser treinada, correto? Então, eu vou voltar nesse primeiro passo aqui, tá? No segundo passo, a percepção que leva ao sentimento, né? Aqui é que nós começamos a ter o controle sobre ela, né? Porque nós podemos decidir o que fazer a partir do momento em que nós começamos a atribuir os valores, atribuir o que a gente imagina que seja aquela situação, né? Porque aí entra o fator mental, né? Que também é uma situação que pode ser treinada, tá? E terceiro passo é modificar o valor que damos ao estímulo, seja ele externo ou interno, certo? Então vou retomar o primeiro passo. O que eu estou sentindo, né? Então eu posso basicamente classificar de três formas, né? Para a gente ir treinando o que a gente identifica como emoção. Então, por exemplo, eu posso estar sentindo algo confortável, então é uma emoção de alegria. Se eu estiver sentindo um desconforto, então vai ser ou nojo, uma raiva, um medo ou uma tristeza, correto? Ou pode ser neutro, como a surpresa, por exemplo, correto? Então vamos dar um exemplo prático do que pode estar acontecendo, que acontece muito por aí, inclusive hoje, que está tendo a crise aí, né, pegando para todo mundo, que é, por exemplo, corre um boato que a empresa que a pessoa está trabalhando, ela está financeiramente em situação precária. No primeiro momento, se a pessoa pega de repente com aquela informação, sem saber nada antes, ela pode sentir essa emoção de surpresa, opa! E logo em seguida sentir outra emoção, como por exemplo o medo, que é uma situação uma reação desconfortável, né? Como o segundo passo, né? Esse é o primeiro passo, reconhecer a emoção, né?
dentre essas que eu falei aqui. Então, nesse caso, seria um medo. Primeiro a surpresa, depois o medo, né? Então, segundo passo, qual decisão, a partir do medo de demissão, a pessoa pode tomar, né? Então, a gente tem um acontecimento que está no ambiente, que é um estímulo externo, né? Não é um estímulo interno, né? Essa emoção, esse medo foi sentido por um estímulo externo, né? Para fora da pessoa, do sujeito, né? Então, a primeira coisa é procurar entender que essa situação precária financeira da empresa, se caso existir, né, ela não pode ser modificada pelaquela pessoa. Muitas vezes ela pouco tem ação sobre isso, né? Então, é a primeira coisa que ela precisa mapear, identificar. Depois, a questão da dimensão do pensamento, da memória, que é uma dimensão do sentimento, né? A pessoa pode lembrar, né? Ter uma memória, já fui demitido antes e sei como é que é ruim, né? Eu sei como é que é ruim. Em questão da personalidade e da identidade, a pessoa pode, outra dimensão que a gente pode trazer para ser avaliada e ajudar na modificação, é quem sou eu para poder agir sobre esta situação. Pensar nas suas qualificações, pensar no que já foi feito no passado para modificar essa situação, né? Para poder lidar com essa situação, né? E a partir daí entrar numa outra dimensão, que é a dimensão das ideias e do planejamento, que ou seja, o que eu vou fazer daqui para frente, certo? Então, num terceiro passo, a gente pode modificar o valor que damos ao estímulo, seja ele interno ou interno, redimensionando o estímulo, né? Sim, eu sei que é uma situação perigosa, a empresa está financeiramente ruim, mas eu consegui esse emprego. Se eu estou aqui, por que não conseguir outro emprego? Será fácil? Talvez sim, talvez não, mas é possível. Não é impossível conseguir outro emprego, certo? Pensar quais são as minhas qualificações. Se eu estou aqui, porque eu tenho qualificações. E se eu tenho qualificações, então eu tenho condições de conseguir um outro emprego. Uma outra forma de poder lidar com esse estímulo é verificar se a empresa realmente está em situação precária, né? Então, que é afastar esse estímulo de perto de nós. Ou seja, verificando se é verídico ou não esse fato, né? E direcionar a atenção para uma busca, né, de solução. Se a empresa está, né, realmente precária, então procurar outro emprego. Lembrando que a pessoa tem condições de conseguir outro emprego, né? Então, e aí a partir daí lidar com esse estímulo. Ou seja, vai lá, começa a enviar currículo, começa a fazer currículo, fazer contato, acionar seu network e assim por diante. Certo, gente? Então, isso é um exemplo do que a gente pode fazer. São dicas gerais do que a gente pode fazer para lidar, para modificar os estados emocionais. Como eu disse, rememorando, né? Nós não conseguimos deixar de sentir as emoções, nós podemos atuar sobre as emoções, certo? Lembrando, gente, que isso são orientações gerais que podem ajudar muito no dia a dia de cada um, mas cada pessoa tem um jeito de ser, cada pessoa tem uma personalidade, tem uma identidade, tem uma forma de funcionar, como a gente fala na psicologia. E eu quero deixar aqui uma dica do Jung, né? Que ele diz o seguinte: os sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para outra. Não existe uma receita para a vida que sirva para todo mundo, mas isso pode ajudar. Agora, particularmente, cada um vai reagir de uma forma, cada um tem uma memória, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história de vida, cada um tem um modo de agir perante essas situações, certo? E aí eu entro com a questão da importância da psicoterapia. Se você tem dificuldade de lidar com os estados emocionais, então a psicoterapia pode ser uma excelente ferramenta de auxílio para você. Primeiro, se conhecer. Segundo, conhecer o que você está sentindo e a partir daí aprender a lidar com isso. É um processo de autoconhecimento que ajuda a trazer para a consciência esses aspectos inconscientes, certo?
Bom, gente, espero ter ajudado. E, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, nos ajude nos dando força para que a gente possa estar produzindo cada vez mais vídeos aqui, ok? Dê um like aqui, curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para os próximos vídeos a gente poder estar melhorando cada vez mais e auxiliando cada vez mais e mais vocês. Mais uma vez, obrigado, pessoal!